Olá pessoal, sou o aluno Leonardo Ribeiro, vou dar início agora à apresentação do seminário de empreendedorismo governamental. O tema da nossa apresentação é metodologias de planejamento empreendedor, Balanced Scorecard BSC. O nosso grupo é formado pelos alunos Diogo José Nascimento, Edjailton José Marques, Leonardo Ribeiro, Matheus Souza e Rafaela Sampaio. Bem, vamos iniciar falando sobre a evolução do planejamento das organizações. Antes da Segunda Guerra Mundial, o planejamento que ocorria na maioria das organizações estava voltado basicamente para as operações físicas de fabricação. Tratava-se essencialmente de um processo bastante fragmentado e desarticulado, desenvolvido em segmentos isolados da instituição. O planejamento verdadeiramente institucional começou de fato com a introdução de previsões gerais das condições econômicas e a preparação do orçamento de capital e despesa. Seu principal propósito, contudo, não era ampliar a capacidade gerencial para promover o sucesso futuro da organização, mas sim o controle das despesas. Dessa forma, o horizonte de planejamento raramente era maior que um ano. Depois da Segunda Guerra Mundial, três tendências básicas começaram a transformar as organizações e a maneira de gerenciá-las. Foram, primeiramente, o marketing, né, que começava a surgir como um elemento cada vez mais importante na conquista dos mercados. Depois, o impacto de novas tecnologias, que ampliava-se a uma velocidade acelerada, especialmente nos domínios da eletrônica, a informação e comunicação e materiais. Tudo isso ocorrendo em um mundo submetido a um processo de elevada expansão e diversificação dos negócios, mercados e produtos. Bem, agora nós estamos apresentando um quadro onde ele retrata 5 fases da evolução de sistemas formais de planejamento estratégico. Na década de 50, a fase era de planejamento financeiro, tendo como característica o orçamento anual. O seu valor era cumprir o orçamento e a problemática era promover a miopia. Nos anos 60, a fase era o planejamento de longo prazo. As suas características eram projetos de tendência, análise de lacunas. Os seus valores era projetar o futuro e a problemática era não prever mudanças. Nos anos 70, ocorreu o planejamento estratégico, tendo como característica o pensamento estratégico, análise das mudanças do ambiente, análise dos recursos de competência e alocação de recursos. Os seus valores era definir a estratégica e o problema eram fórmulas simplistas. Nos anos 80, ocorreu a fase da administração estratégica, tendo como característica a coordenação de todos os recursos para o objetivo, a implementação de planejamento e controle, os sistemas de apoio, a motivação e a compensação, o desenvolvimento organizacional e as informações e comunicação. Os valores determinaram o futuro e a problemática era a motivação e o controle. Nos anos 90, a administração estratégica competitiva era a fase, com característica a missão, a visão, o alinhamento com missão, a globalização, mudanças, fator de oportunidade e abordagem sinérgica. O valor era definir a missão e a problemática era a visão holística. Bem, como podemos observar no quadro, é possível notar que as técnicas de planejamento têm evoluído na medida em que os modelos adotados incorporam perspectivas negligenciadas no momento anterior. É o que ocorre, como por exemplo, no planejamento de longo prazo, que extrapolou a visão anual do modelo anterior e incorporou a projeção de tendências em uma perspectiva de longo prazo. O planejamento estratégico que ocorreu logo em seguida, ele extrapola a perspectiva financeira, incorpora os fatores ambientais, internos e externos, que podem interferir ou potencializar o seu desempenho. Na década de 80, a administração estratégica busca aproximar o planejamento da implementação de forma que os planos e as estratégias traçadas constituíssem referências para a gestão das organizações. Com a gestão estratégica, além do plano e da estratégia incorporada à implementação,
Valoriza-se o pensamento estratégico e sistêmico, que reconhece a necessidade de dinamizar o planejamento e dotar as organizações de capacidades de constante adaptação, o que pressupõe o comprometimento de toda a equipe com a visão e os valores organizacionais, o que, por sua vez, depende de um competente sistema de comunicação entre a alta gerência e os demais colaboradores. Bom, eu vou dar início ao tópico o que é planejamento estratégico. De acordo com o autor estudado, o pensamento estratégico é geralmente associado à ideia de antecipação das ações de outros atores envolvidos em uma questão e à avaliação dos efeitos de cada decisão, riscos, custos e benefícios. Segundo ele, essa noção, embora correta, ainda é parcial, já que o pensamento estratégico é aquele que trabalha com contornos pouco nítidos, incertezas e riscos difíceis de serem calculados, sendo uma maneira de ver globalmente as situações segundo determinada categoria. O pensamento estratégico transmite aos gestores a fundamentação necessária para a construção de modelo e de ferramentas gerenciais suficientemente potentes para garantir uma maior efetividade na gestão das organizações, sejam elas públicas ou privadas. Por conseguinte, em uma época de grandes transformações, com uma sensível ampliação das variáveis e das possibilidades de mudanças, é fundamental que as organizações adotem o pensamento estratégico para orientar seu modelo de gestão de planejamento. Mas fica a pergunta: por que devemos planejar? Com tantas mudanças no mundo, será que devemos mesmo nos preocupar com isso? Sim, né? Porque ao contrário do que se pensa, é no momento de grandes mudanças e que o planejamento se torna mais relevante, já que algumas demandas elas não podem ser respondidas com improviso, né? E por essa razão, o planejamento e a gestão elas acabam se tornando exigências básicas. Entretanto, para ser efetivo nesse novo contexto de mudanças, o planejamento e a gestão têm que ser construídos sobre novas bases. Do ponto de vista da gestão, um mundo como o de hoje exige das organizações e de seus gestores uma postura orientada por novo paradigma da gestão, fundamentado em um tipo de pensamento de natureza especial, que é o pensamento estratégico. E o que é o planejamento? Planejar é algo fundamental no contexto de mudanças em que vivemos, sendo crucial que essa ação seja presidida por um pensamento estratégico. Mas o que significa exatamente esse agir estratégico? De acordo com Matos, o planejamento está associado à ideia de preparação e controle do futuro a partir do presente, através da reflexão sistemática sobre a realidade a enfrentar e os objetivos a atingir. Já para Lobato, o planejamento é a função que determina um meio sistemático para a tomada de decisões, visando garantir o sucesso da empresa em seu ambiente atual e futuro. Agora eu vou citar 3 tópicos importantes sobre planejamento, né? O primeiro diz que o planejamento constitui um processo sistemático e constante de tomada de decisões. Dentre os autores estudados, um deles, ao considerar esse processo de tomada de decisões, assegura que o planejamento ele não diz respeito a decisões futuras, mas sim a implicações futuras de decisões presentes, ou seja, um dos problemas enfrentados pelos executivos que tomam decisões não é o que a empresa deve fazer no futuro, mas sim o que ela deve fazer hoje para estar preparada para as incertezas do amanhã. O segundo tópico diz: é um processo de ações interrelacionadas e interdependentes que visam ao alcance de objetivos estabelecidos. A ideia de processo dinâmico que envolva diferentes atores é realçada na concepção do planejamento estratégico. Esse conceito admite que o planejador e a organização a qual ele pertence participe de um processo de interação com outros atores que têm interesses e vontades próprias.
Esses atores, eles fazem seus próprios planos e interferem na realidade. O terceiro tópico diz: o processo de planejamento é muito mais importante que o seu produto final, no caso, o plano, porque envolve a dinâmica dos atores para o enfrentamento dos problemas e reconhecimento das oportunidades e o que pode gerar mudanças significativas no ambiente organizacional. De acordo com Lobato, ele refere-se ao planejamento estratégico como um processo dinâmico através do qual são definidos caminhos que a empresa deverá trilhar por meio de um comportamento proativo, levando em conta a análise de seu ambiente e em consonância com a sua razão de existir, a fim de constituir o seu futuro desejado. O planejamento estratégico é, portanto, uma atividade fundamental para a gestão estratégica das organizações e se particulariza por orientar-se por um conjunto de princípios metodológicos que determinam as atividades dos gestores e técnicos envolvidos nessa tarefa. Tais princípios podem ser definidos da seguinte forma: o foco é o problema e não é o objetivo. Isso pressupõe uma análise exaustiva do problema em suas dimensões, como causas, consequências e análise dos atores envolvidos, direta ou indiretamente com o problema. Os objetivos são apostas ou propostas e não rígidos preconceitos normativos. E o colega vai dar continuidade ao tópico. Então vamos à continuidade ao nosso seminário, certo? O planejamento e a ação são articulados, considerando que o planejamento só se completa na ação e constitui atividade em permanente processo de elaboração. O monitoramento e a avaliação constituem, nesse contexto, instrumentos indispensáveis para dar viabilidade ao plano. Então, o planejamento ele só se completa mesmo a partir da ação, certo? E em conjunto com o monitoramento contínuo e a avaliação de tudo que está acontecendo. E somando tudo isso, é que a gente tem um plano, aí completo. O planejamento é um processo composto de momentos. Temos o estratégico, tático e operacional, que interagem entre si e se repete continuamente, e não como um conjunto de fases estanques que se sucedem cronologicamente. Então, o planejamento ele está sempre envolto desse ciclo, mas diferentemente daquela ordem cronológica, o planejamento ele não segue essa ordem. Ele não está obrigatoriamente seguir alguns padrões, mas não quer dizer que também não há uma interação entre esses momentos, entre estratégico, tático e operacional. Estão sempre ali em relacionamento entre eles. Então, que a gente pode ver um pouco sobre esses momentos, as dimensões do planejamento. No nível estratégico nós temos a missão, a visão do futuro e os objetivos estratégicos. Com relação ao nível tático, nós temos as funções e as ações. Já no nível operacional, nós temos realmente o detalhamento das atividades e projetos, assim também a execução dessas atividades e projetos. Agora vamos ver a parte da estratégia. O termo estratégia poderia ser definido como sendo o caminho mais adequado a ser percorrido para alcançar determinado objetivo ou superar certo desafio. Logo, a estratégia constitui uma escolha que a organização deve fazer, considerando a análise dos caminhos prováveis a seguir no rumo dos objetivos propostos. A estratégia, por ser uma escolha maior,
também serve como referencial para que, nos níveis táticos e operacionais da organização, sejam feitas escolhas menores. Uma das mais importantes funções de uma estratégia explícita e bem divulgada é guiar os empregados para tomar as decisões certas em suas atividades rotineiras. Então, a estratégia, assim dizendo, é o caminho, né? É o melhor caminho para alcançar determinado objetivo. Certo? Então, dentre todos os caminhos prováveis, né, certo, deve ser traçado, fazer a melhor escolha. Isso é importante porque lá no final, né, os empregados, né, eles possam conhecer, né, conhecendo todos os detalhes, né, todos, né, a estratégia, o planejamento, eles possam realmente tomar as melhores decisões, né, de formas ágeis e eficientes. Já a gestão estratégica é uma nova forma de se pensar a gestão das organizações em um mundo dominado pela turbulência e incerteza. Ela também é orientada pela necessidade do pensamento estratégico e se caracteriza como um processo de ação gerencial que pretende assegurar à organização senso de direção, continuidade em médio e longo prazo, sem prejuízo de sua flexibilidade e agilidade nas ações cotidianas. O pensamento estratégico e a gestão estratégica têm sido as respostas que se mostram mais adequadas para o novo perfil de gestão pública que a sociedade demanda atualmente. Matos aponta que a ação do Estado tem que ser uma ação que sabe para onde vai. Tem que ser uma ação precedida e presidida pelo pensamento, mas um pensamento sistemático e com método. Certo? Então a gente pode ver aí que, né, assim como o pensamento estratégico, né, a gente tem que também estar sempre analisando a questão da gestão estratégica, certo? Que é essa nova forma de pensar, de olhar para as organizações, certo? Então, compreendendo tudo isso, a gente vai ter uma noção do que a gente realmente pretende, né, como objetivo principal para essa organização, né? E não, né, trabalhando um pensamento simplesmente por pensar, mas sim realmente aquele pensamento, né, que tenha um planejamento, um pensamento que realmente venha realmente embasado, né, no conhecimento, né, trabalhado nesse sistema. É importante notar que a opção por um modelo de gestão com essa proposta vai produzir efeitos sobre todas as funções gerenciais da organização, e em especial sobre o planejamento. O planejamento estratégico deve ser compreendido como uma parte da gestão estratégica e, junto com a avaliação e a necessidade de indicadores efetivos, passa a constituir uma unidade ou um conjunto indissociável. Para as organizações, a gestão estratégica tende a possibilitar, entre outras coisas, uma administração orientada por resultados, o foco no bom atendimento, maior flexibilidade e agilidade na tomada de decisões nos diversos níveis da organização e uma organização capacitada para enfrentar novos desafios. O que é o plano estratégico, né? Então, o plano estratégico é o produto obtido com o processo de planejamento. Um plano estratégico pode ser considerado como um conjunto coerente de grandes prioridades e de decisões que orientam o desenvolvimento e a construção do futuro de uma organização no prazo estabelecido. Nesse sentido, converte-se em ferramenta gerencial básica para se assegurar a racionalidade do processo decisório.
fazendo convergir os esforços e as ações de uma determinada organização. É o caminho que uma organização pretende percorrer para sair de uma situação presente e chegar em um período previamente determinado a uma situação futura que represente sua evolução. Durante muitos anos foram dados os dados financeiros, os únicos e mais importantes indicadores utilizados pelas organizações para avaliarem sua gestão. Porém, nos dias atuais, novas necessidades foram impostas às empresas. Tem-se que obter resultados a partir da definição de um planejamento estratégico que integre as diferentes áreas da empresa, o que sem dúvida representa uma revolução no conceito tradicional de gerenciar, né? Que é assumir o autocontrole. Então vamos deixar agora passar o bastão para os nossos colegas e muito obrigado. Olá a todos, vou continuar aqui depois da explanação da Djailton, né? Então vou falar um pouquinho sobre o método Balance Scorecard. Desculpem meu inglês, amigos. Então, o modelo do BSC, ou método, como é comumente denominado, estabelece uma forma de gestão dos objetivos institucionais, sinérgica com as áreas temáticas que envolvem as instituições, tendo como base os indicadores tangíveis. O objetivo é o de estabelecer um processo estruturado para a criação de medidas financeiras e não financeiras, representada por objetivos estratégicos e metas em todos os níveis, possibilitando a integração entre esses grupos e proporcionando o alinhamento de toda a organização. Para o alcance desse objetivo, o BSC adota 4 perspectivas interligadas, né, em uma relação de causa e efeito com a missão, a visão e a estratégia da organização, né, conforme a gente vai ver no próximo tópico. Mas antes é bom a gente ressaltar, né, que fazer um planejamento estratégico é algo essencial, primeiramente para se ter uma visão ampla da empresa, né? E ao se planejar por um curto ou longo período de tempo, é possível traçar ações mais assertivas, né? Do mesmo modo, o planejamento também antecipa possíveis riscos, né, em tomadas de decisões. É importante também destacar que quando o processo é participativo, ele possibilita o alinhamento e engajamento entre vários colaboradores. Lembrando sempre que o planejamento deve ser revisto, periodicamente reajustado sempre que necessário. E dessa forma, a empresa tem sua capacidade de medição e acompanhamento muito ampliada, né, permitindo que todos os pontos relevantes da cadeia produtiva passem a ser medidos de alguma forma, né. Isso traz importantes melhorias também no entendimento por parte da empresa como um todo, né, de como a estratégia definida pela alta gestão ela vai ser avaliada até o ponto em que cada colaborador, né, se envolve no processo. Tudo isso se faz por meio da elaboração dos chamados mapas estratégicos, né, que é o que a gente vai ver na próxima figura. Então, as perspectivas de desempenho do BSC. Aí com essa figurinha a gente pode ter uma noção de como é esse ciclo, né, da visão e estratégia. Então, iniciando aí do financeiro, né? Pela perspectiva financeira. Para sermos bem-sucedidos financeiramente, como é que a gente deve ser visto pelos investidores, né? É uma pergunta que a gente pode fazer. Um exemplo de resposta pode ser aumentar receitas e aumentar a rentabilidade. Então, como é que a gente mede isso? Por meio de demonstrativos financeiros. E já na sequência, né, os processos internos do negócio, né? Ou seja, a perspectiva dos processos internos para satisfazer nossos clientes. Em que processos de negócio devemos alcançar a excelência? Qual exemplo? Devemos alcançar a excelência no controle de qualidade e na inovação. Como é que a gente vai fazer a medição disso? Através da análise estatística dos relatórios, do serviço de atendimento ao consumidor, das redes sociais e até mesmo por sites como Reclame Aqui. Perspectiva de aprendizado e crescimento. Para alcançarmos nossa visão, como sustentaremos nossa capacidade de melhorar, de mudar e melhorar? Como é que a gente vai fazer isso, né? Uma resposta, possível resposta. A gente deve sustentar nossa capacidade de mudar e melhorar com a intensificação de treinamentos e capacitação de funcionários. Então, como é que a gente vai fazer essa medição? Através da verificação do número de horas gastas
em treinamento e do número de certificados conseguidos pelos funcionários nos cursos terceirizados, né? O que leva a gente para o próximo ciclo, né? Perspectiva dos clientes, né? Para alcançarmos nossa visão, como deveríamos ser vistos pelos nossos clientes, né? Qual é o exemplo de resposta? Precisamos mostrar ao mercado que nossos produtos têm qualidade superior à concorrência. E a gente vai medir isso por meio de pesquisas de satisfação do cliente. Aí, quais são os benefícios da utilização do BSC? Né? Sendo assim, né, pela proposta dos criadores do BSC, né, Kaplan e Norton, em 1992, para a fusão de medidas financeiras e não financeiras, né, permite uma abordagem ampliada da mensuração do desempenho. Os autores afirmam que a aplicação do BSC possibilita traduzir a visão e a estratégia da organização, comunicando os objetivos estratégicos e motivando o desempenho em face das metas estabelecidas. Sendo assim, trata-se de um instrumento capaz de descrever estratégias que criam valor, quando ligam os ativos tangíveis aos intangíveis. Nesse contexto, o BSC é um dos sistemas de medição do desempenho mais difundidos nas organizações. Segundo os autores, o BSC é um modelo de gestão estratégica cuja finalidade é traduzir a missão e a estratégia de uma unidade de negócio em objetivos e medidas tangíveis que permitem avaliar o desempenho global da organização. A gente tem aqui um exemplo realizado na Prefeitura Municipal de Ipiranga, lá no Paraná. Analisada a situação geral do município, foram organizados e selecionados com base no sistema educacional dados sobre a infraestrutura, aspectos econômicos e sociais, aspectos internos de gerenciamento e perfil epidemiológico, identificando-se um conjunto de objetivos para um período de 4 anos, que foram organizados em 4 focos de atuação. O primeiro foco de atuação denomina-se desenvolvimento da comunidade e surgiu da preocupação do governo municipal em elevar o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, de seus cidadãos. Aí, a sequência aí do nosso trabalho vai ser com o nosso amigo Matheus. Obrigado aí pela atenção de todos. Um grande abraço. Bem, eu sou o Matheus, vou dar continuidade um pouco sobre a metodologia de planejamento do empreendedor e eu vou falar uns exemplos básicos sobre o Balancer Scorecard nas prefeituras municipais de Ipiranga. Analisada a situação geral do município, foram organizados e selecionados, com base no sistema educacional, dados sobre a infraestrutura e aspectos econômicos e sociais, aspectos internos de gerenciamento e perfil epidemiológico, identificando-se um conjunto de objetivos para um período de 4 anos, que foram organizados em 4 focos de atuação. Bem, o primeiro foco de atuação denomina-se desenvolvimento da comunidade e surgiu da preocupação do governo municipal em desenvolvimento humano, o IDH, em seus cidadãos. O segundo foco foi selecionado. Além de atender os objetivos referenciados por Kaplan e Norton, procura-se melhorar o processo de arrecadação de impostos municipais, buscar novas fontes de financiamentos para investimentos e reduzir os custos e ampliar a efetividade das ações. O terceiro foco estratégico é o desenvolvimento econômico e social. Reflete a ideia do governo municipal com as questões econômicas e sociais, maiores investimentos na capacitação profissional e na promoção do cidadão nos pontos importantes do plano e na ação do governo. No quarto foco estratégico, a preocupação em qualificar a prestação de serviço ao cidadão consolida-se com o desenvolvimento dos servidores públicos. O sucesso do cidadão em a realização da missão dentro com competências adequadas, devidamente capacitados para propiciar maior qualidade e produtividade no serviço prestado. Sabemos que esse quarto foco aqui estratégico ele é muito importante. Hoje em dia, uma das maiores dificuldades das empresas é a gestão de pessoas. É conseguir funcionários qualificados, funcionários empenhados e que ajudem ao desenvolvimento da organização. Um dos maiores problemas é realmente a gestão de pessoas, porque está muito complicado.
muita gente tem vontade de trabalhar, mas pouca experiência na área, no mercado. E isso acaba meio que saturando os vínculos de trabalho, pela falta de eficiência, falta de informações por parte dos funcionários, né? Tem alguns exemplos do balanço scorecard nas prefeituras para poder melhorar o desenvolvimento da sociedade. Alguns objetivos que foram citados por eles. Objetivo 1, a satisfação com os serviços públicos prestados. O programa que é relacionado para poder melhorar isso é o apoio administrativo. E o seu indicador para isso é alcançar a taxa de excelente ou bom na prestação de serviço público, que é no mínimo de 75% dos cidadãos. Então tem vários objetivos, sem a oportunidade de responsabilidade solidária, priorização da infraestrutura urbana, preservação da conservação ambiental, referência na qualidade de vida, promoção do cidadão, estilo de vida saudável, investimento na melhoria na malha viarial, promoção social, inserção na sociedade e consolidar a cidadania. E para isso tem as perspectivas do cliente, né? Que depende muito para poder dar certo esses projetos. Então, temos também aqui a responsabilidade financeira por parte do balanço scorecard, que tem como objetivo a gestão eficaz e eficiente dos recursos, que tem como indicador o controle de custo das porcentagens do orçamento versus o realizado. Tem a geração de novas fontes de investimentos, que os seus indicadores são os recursos externos aos municípios para investimentos, participações públicas privadas, que são chamadas para poder desenvolver funções para o município. Tem mais exemplos aqui de balanço scorecard da Prefeitura de Ipiranga, que tem como objetivo o desenvolvimento das políticas públicas e os seus programas relacionados à gestão de políticas públicas, com os planos executados. Então esse projeto de balanço scorecard é muito bom. Como já dizia aqui o Kaplan Norton, é muito bom o município buscar uma forma de melhorar o processo de arrecadação dos impostos, que através disso você consegue ter mais recursos e até mais ideias para poder melhorar a vida da sociedade, desenvolvimento dos municípios, no qual for integrado, né, o balanço scorecard. Então é uma ferramenta muito útil da administração e que, quando ela é utilizada com eficiência, com profissionais que saibam utilizar, que saibam planejar e executar as ações, se torna muito viável para o desenvolvimento do município.